Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Profecia Bet, o seu guia de informações futebolísticas. Hoje vamos abordar um assunto polêmico: será que o Brasileirão realmente está respeitando as datas FIFA em 2023? A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, alega que sim, mas vamos analisar os fatos e descobrir a verdade por trás disso. Desde o final de 2022, a CBF vem repetindo incansavelmente que o Campeonato Brasileiro irá respeitar as datas FIFA em 2023. Seria uma ótima notícia se fosse verdade, não é mesmo? Mas espera aí, isso significa que a CBF está mentindo para nós? Vamos analisar com calma. Primeiramente, o Brasileirão vai parar durante a data FIFA? Sim, vai parar. Isso significa que ele está respeitando as datas FIFA e os jogadores podem ser convocados sem prejudicar seus clubes? Não, isso não é verdade. Calma, vamos explicar por que o Brasileirão não está respeitando as datas FIFA, como a CBF afirma. A data FIFA de junho, conhecida no exterior como Janela de Jogos Internacionais, começou em 12 de junho, segunda-feira, quando os jogadores se apresentam às seleções, e vai até 20 de junho, terça-feira, a última data para os jogos. Durante esse período, o Brasileirão não terá partidas, mas o pulo do gato, e o que torna tudo questionável, é que o Brasileirão terá jogos nos dias 21 e 22, quarta e quinta-feira. Na Europa, onde o calendário realmente respeita as datas FIFA, os clubes só voltam a campo no fim de semana seguinte, o que significaria, nesse caso, no dia 24. No entanto, no calendário brasileiro, os dias 24 e 25 já estão reservados para uma nova rodada. Na prática, o que a CBF fez foi empurrar a rodada que aconteceria no fim de semana da data FIFA para o meio da semana. Esse padrão se repetirá em todas as datas FIFA até o final do ano. Em setembro, a janela internacional será de 4 a 12, mas o Brasileirão terá jogos no dia 13 e 14. Em outubro, a data FIFA será de 9 a 17, e o Brasileirão terá uma rodada cheia nos dias 18 e 19. Em novembro, a janela internacional será de 13 a 21, e o Brasileirão terá jogos nos dias 22 e 23. Você pode conferir o calendário oficial da CBF para 2023 aqui. Isso gera um grave problema para jogadores, clubes e torcedores. Qual é o problema disso tudo? Basicamente, torna impossível que os jogadores que atuam por suas seleções também estejam em campo pelo Brasileirão. Vamos pegar um exemplo prático. Joaquim Piquerez, jogador do Palmeiras, foi convocado para defender a seleção uruguaia. O Uruguai joga no dia 14, quarta-feira, e no dia 20, último dia da data FIFA, às 20h30, horário de Brasília. O Palmeiras tem um jogo marcado para o dia seguinte, 21, às 21h30, em Salvador, contra o Bahia. Como sabemos, um jogador atuar em 2 dias seguidos, com viagens no meio disso, não é saudável e muito menos recomendável. Será um caso semelhante ao do goleiro Everton, que jogará pela seleção brasileira nos dias 17, sábado, e 20, terça, na Europa. O segundo jogo será em Lisboa. Ele terá uma longa viagem de volta ao Brasil, o que o impedirá de jogar pelo Palmeiras no dia seguinte. Na prática, isso significa que o Brasileirão continua não respeitando as datas FIFA, porque os jogadores não terão um intervalo mínimo de 48 horas, e muito menos o recomendado de 72 horas, para poderem estar em campo. Se já seria desgastante se o jogo acontecesse apenas a partir do sábado, imagine no dia seguinte. Isso basicamente se torna impossível. Essa situação cria um cenário terrível tanto para os jogadores quanto para os clubes. Em 2018, por exemplo, Georgian de Arrascaeta fez algo que, do ponto de vista físico, pode ser considerado uma loucura. Seu clube na época, o Cruzeiro, chegou à final da Copa do Brasil, que seria disputada nos dias 10 e 17 de outubro. Na manhã do dia 16 de outubro, horário de Brasília, ele jogou pelo Uruguai em um amistoso no Japão, uma derrota por 4 a 3 para a seleção japonesa, em Saitama. Arrascaeta esteve em campo por 45 minutos. Como é possível fazer um jogador que jogou no Japão na terça-feira de manhã estar em campo na quarta-feira à noite? Foi necessária uma operação para levá-lo de lá até São Paulo, onde ocorreria o jogo decisivo da Copa do Brasil. Ele viajou de carro por meia hora de Saitama para Tóquio, pegou um avião até Dubai e, de lá,
seguiu para São Paulo. Essa situação reflete um descaso e uma desorganização por parte da CBF, bem como questões políticas envolvidas. O calendário brasileiro sempre foi marcado por uma priorização dos estaduais, ocupando grande parte do ano, o que dificulta o cumprimento das datas FIFA. Além disso, a falta de interesse e pressão dos clubes também contribui para a falta de respeito às datas internacionais. No passado, chegamos a ver jornalistas defendendo a ideia de que o Brasileirão não precisava parar durante as datas FIFA, argumentando que não havia jogadores brasileiros convocados para a seleção nacional. Alguns até consideravam as datas FIFA chatas e achavam bom ter jogos nesses períodos. As emissoras de televisão que transmitem os campeonatos também não reclamavam, pois mantinham o produto futebolístico disponível durante as datas FIFA. No entanto, essa postura sempre esteve fadada a falhar. Com o futebol brasileiro ganhando mais força na América do Sul, os clubes passaram a contratar jogadores sul-americanos com mais frequência, incluindo jogadores que atuam por suas seleções. Além disso, mesmo jogadores brasileiros poderiam eventualmente ser convocados, o que levanta questões sobre a necessidade do técnico da seleção brasileira considerar os clubes ao fazer suas convocações. Isso resulta em cobranças para que mais jogadores atuando no Brasil sejam convocados, mas ao mesmo tempo gera reclamações quando esses jogadores são convocados, pois eles desfalcam seus clubes. É uma equação quase impossível de ser resolvida, pois não há uma solução que seja razoável para todas as partes envolvidas. Os clubes são sempre prejudicados pelas convocações, enquanto os técnicos se veem limitados em suas escolhas, enfrentando críticas dos clubes, torcedores e imprensa quando os jogadores convocados prejudicam seus respectivos times. Essa situação revela um cenário complexo, com descaso, desorganização e interesses políticos em jogo. É necessário que a CBF e os clubes brasileiros repensem suas abordagens em relação ao calendário e à valorização das datas FIFA, a fim de promover um futebol mais organizado e respeitar os direitos dos jogadores e das seleções nacionais. E assim chegamos ao fim dessa análise sobre a falta de respeito às datas FIFA no Brasileirão. Infelizmente, a promessa da CBF de que o campeonato iria respeitar essas datas não passa de uma ilusão. Embora não haja jogos durante a data FIFA, a verdade é que o calendário do Brasileirão é manipulado de forma a prejudicar os clubes, os jogadores e os torcedores. É preocupante constatar que a CBF, em vez de buscar soluções para conciliar as convocações das seleções com o calendário do campeonato, opta por criar uma aparência de respeito às datas FIFA, quando na prática isso não ocorre. Essa postura compromete a saúde dos jogadores, sobrecarregando-os com jogos próximos e viagens desgastantes, além de afetar o desempenho dos clubes. É fundamental que os torcedores, os clubes e a imprensa se manifestem e pressionem por mudanças reais nessa questão. É preciso que a CBF assuma a responsabilidade de respeitar verdadeiramente as datas FIFA, garantindo intervalos adequados para os jogadores e evitando prejuízos aos clubes e torcedores. Acreditamos que, no futuro, o futebol brasileiro possa adotar uma postura mais coerente e comprometida com o respeito às datas FIFA. Enquanto isso, continuaremos a acompanhar e a trazer análises como essa em nosso canal, Profecia Bet. Pedimos que vocês curtam este vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para ficarem por dentro de nossos próximos conteúdos. Deixem seus comentários abaixo, compartilhando suas opiniões e experiências relacionadas a esse tema. Agradecemos por assistirem e contamos com o apoio de vocês para promovermos mudanças positivas no futebol brasileiro. Não se esqueçam de deixar seu like e sigam o canal Profecia Bet. Ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado pela audiência e até a próxima!